DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. No dia 29 de novembro passado, Paulo Osório pegou seu filho Bernardo, uma criança, buscou na casa da mãe e disse que ia dar uma volta. Não voltou mais. No dia 1º de dezembro, ele manda uma mensagem para a mãe informando que tinha levado a criança e que não iria devolvê-la, que a mãe procurasse a polícia para tentar localizá-la. A mãe, então, procurou a delegacia, fez uma ocorrência, de que o pai teria levado a criança. A informação é de que ele teria fugido, tomado rumo, ignorado, em um veículo Hyundai Creta de cor cinza 2018, de placa PBG 3661. Com essas informações, a polícia começou a buscar e também com o telefone celular do elemento, tentando buscar, fazer rastreamento para ver se conseguia encontrar o dito cujo, o tal do Paulo, que teria levado o bebê Bernardo. A ocorrência veio para a DRS, Delegacia de Repressão a Sequestro. Os policiais começam, então, a fazer uma força-tarefa. 5 policiais, uma equipe de policiais, são levados pelo avião da Polícia Civil até a Bahia. Eles chegam na Bahia às 5 horas da manhã e começam a procurar por Paulo em toda a capital baiana, lá em Salvador, e conseguem encontrá-lo em um hotel, onde ele é preso. Ele é preso pelos policiais civis daqui do Distrito Federal e também uma equipe de policiais civis do estado da Bahia. Paulo Roberto de Caldas Marques Osório, esse é o nome desse pai. Ele pegava a criança num acordo que ele teria feito com a mãe, que morava no Lago Sul. Ele morava na 712 Norte. Ele fez um acordo com a mãe. Ele pegava a criança que estudava numa creche, que ficava em uma creche ali na Vila Tele Brasília, levava a criança por algum tempo para a casa dele, ficava com a criança em casa e depois ele levava para a casa da mãe. No dia do fato, no dia 29, ele pegou a criança, levou para casa, ficou com a criança algum tempo, mas ele já estava com a intenção, teria dado suco com um ansiolítico, um remédio que ele tomava para dormir, já tomava há muito tempo, até porque ele é uma pessoa problemática, ele já tinha um problema de insônia e tudo mais. Ele teria macerado esses comprimidos, colocado num suco e dado para a criança. Só que a criança não dormiu, demorou um pouco para dormir. Ele teria levado a criança para dentro de casa e dentro de casa a criança teria expelido, vomitado esse remédio. E ele achou que essa história que ele conta em depoimento. Os policiais civis começaram a entrevistar Paulo. E por fim, Paulo acabou confessando que teria matado o filho, que teria tirado a vida do filho. Segundo ele, segundo as informações dele, ele teria dado calmante, um remédio para a criança dormir. Só que ele teria dado remédio em excesso e a criança teria morrido. E Paulo, na sua viagem, no seu carro, no meio do caminho, teria jogado a criança à beira da pista. Inclusive, as equipes policiais aqui da DRS estão tentando localizar essa criança desde o momento em que descobriram que Paulo teria tirado a vida do próprio filho. Esse é o Hyundai Creta. É o carro que o Paulo usou para levar o filho dele, levar a criança para a Bahia. Paulo era funcionário do metrô de Brasília. Ele matou a mãe dele, puxou 10 anos de cadeia não, medida, porque ele foi tido como louco. Passou 10 anos e com 10 anos a justiça entendeu que ele poderia ser solto. E em ser solto, ele passou em um concurso público, levava uma vida normal até o último dia 29, quando teria levado o filho dele e tirado a vida da criança. A ocorrência veio para a DRS, Delegacia de Repressão a Sequestro. Chegou na mão do Dr. Leandro Litt, que é o delegado-chefe aqui da DRS, e ele determinou que o Dr. Luiz Henrique, um dos delegados aqui da especializada,
trabalhasse no caso. Foi montada uma equipe e levantadas as informações a respeito de Paulo Osório. Descobriram que Paulo Osório, quando tinha 18 anos, assim que ficou de maior, ele teria matado a mãe dele, teria tirado a vida da mãe dele e colocado fogo no corpo da mãe. Diante disso, os policiais já ficaram preocupados e procuraram levantar as informações de onde poderia estar Paulo. O que poderia ter acontecido com o menino Bernardo? As equipes da DRS, inclusive com o apoio da aeronave da Polícia Civil, estão andando pela BR-020 porque a informação de Paulo é que ele teria dispensado o corpo da criança depois da cidade de Roda Velha, que fica na divisa quase entre o estado de Goiás e o estado da Bahia. Lá ele teria deixado a criança. Os policiais estão nesse caminho tentando localizar o corpo para entregar para a mãe, para que essa criança tenha um enterro digno, já que pai digno ele não teve. DF alerta a notícia na velocidade certa. Realmente, a cada dia nos deparamos com crimes mais violentos, né, no mundo, né? A gente tem a impressão que a violência está aumentando, né, de uma maneira assustadora, né? Os crimes estão se tornando cada vez mais violentos, né? Doutor Leandro, com relação ao Paulo, quando vocês o entrevistaram relativo ao sumiço da criança, o que ele falou para vocês? Ele foi preso em Alagoinhas, na Bahia, né? Na manhã de segunda-feira. Inicialmente ele afirmou que teria deixado a criança com uma pessoa conhecida no interior de Goiás. Aí recambiamos ele no avião da polícia. Já no hangar do aeroporto ele já confessou que o menino havia morrido, né? E ele disse o que ele fez quando a criança morreu, o que ele fez para matar a criança? Ele vem desenvolvendo uma linha de defesa de homicídio culposo, né? Ele fala que por desavenças com a família, né, da mãe do menino, ele iria sumir com o garoto por alguns dias, viajar sem dar notícias para dar um susto na família, né? E essa viagem seria realizada neste veículo aqui que foi apreendido. E ele, na versão que ele conta, ele fala: eu vou viajar com o menino, eu vou dar um sonífero para ele, né? É o mesmo sonífero que ele toma, né? Ele toma um comprimido à noite. Então ele macerou 4 comprimidos, né? Ele fala no depoimento 3, mas na entrevista ele fala 4 comprimidos desse medicamento sonífero, misturou com suco de uva e foi dando durante a tarde para o garoto adormecer. Aí a versão dele é que o garoto adormeceu, ele iniciou a viagem e no caminho morreu. Aí você vê, né, já a psicopatia dele. Aí quando ele fala da morte do menino, ele simplesmente diz: aí era só um corpo. Aí fiquei pensando o que fazer, resolvi jogar na beira da rodovia. Doutor, a frieza desse pai assusta, mas ele já tem um histórico de ter matado inclusive a própria mãe, né? Exatamente. Em 1992, quando ele tinha 18 anos, ele matou a mãe a facadas e colocou fogo no corpo. Aí foi considerado inimputável, né, por doença mental, e ficou cumprindo medidas durante internado no hospital psiquiátrico durante 10 anos, né? E foi liberado, fez concurso público do metrô, foi aprovado, trabalhando, se envolveu com a mãe da menina e a família não sabia nada do passado dele. A família só ficou sabendo desse passado macabro dele após o desaparecimento, que aí a mãe foi até a casa, não encontrou ninguém e foi conversar com a vizinhança. E aí ficou sabendo, né, do crime anterior dele. Doutor, e qual é a imputação penal que o senhor vai aplicar nele? As fotos, né, da perícia na casa já demonstram que a criança vomitou, né, esse suco já na própria casa. Há suspeita de que o menino tenha morrido já dentro de casa. E ele colocado o garoto no carro e fugido, né, em direção à Bahia. Ele vai responder por homicídio qualificado, né, triplamente qualificado, e ocultação de cadáver, né?
até agora seus policiais, suas equipes de policiais estão correndo atrás de tentar localizar esse corpo no local que ele diz que jogou o corpo, inclusive a cadeirinha da criança. Exatamente. A dificuldade é que esse fato, né, da ocultação do cadáver ocorreu à noite, em uma noite chuvosa. E ele não tem muita percepção do espaço, né? Então conseguimos delimitar aí uma área em torno de 100 quilômetros de estrada a serem verificadas, né? As equipes estão nesse caminho? Estão nesse caminho, o helicóptero da polícia está na região também, ajudando nas buscas. Só encostei o carro, como não tinha ninguém na rua e estava chovendo, eu falei, ninguém vai ver eu tirar o menino do carro aqui. Quanto tempo? Passei, joguei no meio do mato assim, um corpo e saí. Tempo? Passei, joguei no meio do mato assim, um corpo e saí.